Os nutrientes presentes nos alimentos são esses compostos que a gente vai absorver. A gente ouve muito falar assim, eu tô comendo muito carboidrato, eu preciso, as gorduras não me caem muito bem, fico com a digestão meio ruim, preciso de cálcio para manter os meus ossos saudáveis. Que alimentos são esses? Então, vou trazer aqui mais um conceito para você, para ajudar nessa construção de todos esses saberes que a gente está trilhando aqui pela escola. A gente chama carboidratos, proteínas e gorduras de macronutrientes. Macro porque a gente consome em quantidades relativamente grandes. São eles que vão fornecer energia para o nosso corpo. São eles que vão fornecer elementos para a gente construir o nosso corpo. Então, tanto os carboidratos quanto as gorduras funcionam como combustível para o nosso corpo. E as proteínas têm esse papel de dar a estrutura, de dar a forma do nosso corpo. Então, são eles que têm, então, o valor calórico. E consumir a quantidade adequada ajuda a gente a controlar o nosso peso. Ou o desbalanço do consumo de carboidratos, de proteínas e de gorduras é o que vai fazer a gente ganhar peso ou emagrecer. Quando a gente fala de vitaminas, eu tomo vitaminas, a gente dificilmente fala eu tomo minerais, a gente fala que toma vitaminas. As vitaminas e os minerais é o que a gente chama de micronutrientes. Micro porque comparado com os carboidratos, as proteínas e as gorduras, a gente precisa de quantidade menor. E ainda assim, dentro desses micronutrientes, tem alguns que a gente precisa de um tiquinho só e tem outros que a gente precisa de mais. Por exemplo, se a gente for comparar o cálcio com o iodo, o cálcio que forma os nossos ossos, e o iodo que é importante para a nossa glândula tireoide, o iodo a gente usa um tiquinho. Não é à toa que o iodo é colocado no sal de cozinha, porque a gente tem que comer pouco sal, e portanto a gente precisa de pouco iodo para ser suficiente para o funcionamento normal, por exemplo, da nossa glândula tireoide. Por outro lado, o cálcio, veja, a gente tem bastante osso no corpo. E o osso é o que armazena este mineral. Então, dentro destes micronutrientes, onde estão todos os minerais e todas as vitaminas, então vitamina do complexo B, vitamina A, vitamina C, vitamina K, todas elas, a gente precisa de uma quantidade menor do que o que a gente precisa aí dos carboidratos, proteínas e gorduras. E um outro elemento que a gente não chama nem de macro nem de micro, mas que é muito importante são as fibras. As fibras também compõem os alimentos, assim como esses que eu citei anteriormente, e têm uma função específica, especialmente de ajudar o nosso intestino. Então agora você já sabe quais são os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, e as fibras, para a gente compor uma refeição bem adequada.